Bom dia, boa tarde, boa noite, sexto ano, tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Professor David aqui, vamos dar início a mais uma aula de português. Nessa aula, vamos trabalhar a disciplina de gramática, tá bom, pessoal? Nossa primeira aula aí da semana. Semana passada não tivemos aula devido ao nosso feriado. Então, a gente está retomando aqui nossas aulas hoje, com a nossa primeira aula da semana, que, de acordo com o nosso cronograma, é a nossa aula de gramática, tá bom? Muito bom estar aqui com todos vocês. Eu espero que vocês tenham aproveitado o feriado de vocês, o final de semana. Quase uma semana, podemos dizer, né, em casa, juntando todos os feriados que nós tivemos, juntando também com o final de semana. Passamos basicamente aí 7 dias em casa. Com certeza vocês conseguiram descansar, aproveitar, brincar, se divertir. E agora estamos de volta aqui para dar continuidade ao nosso conteúdo letivo, nosso ano letivo, nosso conteúdo programado. Beleza? Já vou pedir que vocês peguem seus livros de gramática, pois vamos dar continuidade ao estudo dos pronomes. Como vocês sabem, semana retrasada, na nossa última aula de gramática, nós introduzimos o capítulo 7, que trabalha aqui os pronomes, né? Trabalhamos os pronomes aqui, os pronomes pessoais, e a gente já iniciou com um tipo de pronome, que é o pronome pessoal reto. Bom, que é eu, você, ele, ela e etc. A gente vai trabalhar agora os pronomes oblíquos. A gente viu que basicamente, a função dos pronomes é de indicar, na verdade, reduzir, né? A gente pode usar para se referir a alguma pessoa ou alguma coisa que foi mencionada no texto. Essa é a função principal dos pronomes. E a gente sabe que existem várias categorias de pronomes. A gente tem aí pronomes pessoais retos, pronomes pessoais oblíquos, pronomes demonstrativos, pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, pronomes interrogativos, tá? Pronomes adverbiais, enfim, a gente tem vários tipos de pronomes. A gente vai estudar cada uma dessas categorias cada semana, tá? Semana passada a gente já começou aí, já trabalhamos os pronomes pessoais retos e hoje a gente vai trabalhar os pronomes pessoais oblíquos. Vou pedir que vocês peguem seus livros e abram na página 114. Livro de gramática, página 114, tá bom? Enquanto vocês estão abrindo, eu vou colocar o nosso cabeçalho aqui. Acabou o silêncio? Gravando aqui. Vamos lá. Pronto. Então, pessoal, a gente abre aqui na nossa página 114 e a gente vai trabalhar agora os pronomes pessoais oblíquos. Professor, o que são esses pronomes pessoais oblíquos? A gente estudou os pronomes pessoais retos, a gente viu que eles podem assumir a função de sujeito. Os pronomes pessoais oblíquos, pessoal, eles são parecidos, eles são similares aos pronomes pessoais retos. Qual é a diferença, pessoal, professor, entre os dois? Como vocês podem ver aqui, pessoal, a gente faz uma diferença na classificação. A gente tem aqui pronome pessoal reto, tá? E pronome pessoal oblíquo, átono e tônico. Os retos, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas, né? Você e vocês, que não foi incluso aqui, mas existe, tá? Como vocês sabem, você e vocês. E os átomos, que são me,
ti, o, a, lhe, se, nos, vos, os, as, lhes e si. Quais são esses pronomes, pessoal? Professor, ao que exatamente eles se referem? Ao que eles se referem. Vou explicar para vocês agora. Vamos para o nosso quadro virtual aqui. Pronomes pessoais oblíquos. Pronto. Ao que exatamente esses pronomes pessoais oblíquos eles se referem e onde exatamente vocês devem utilizá-los. Gente, vê só. Pronomes pessoais, para a gente entender a função deles, onde vocês vão utilizar, a gente tem que entender primeiro o que são sujeito e objeto. A gente tem que entender essas duas funções aí. São funções sintáticas, sujeito e objeto. Sujeito, eu acredito que vocês já sabem o que significa. Sujeito, pessoa que realiza a ação. A pessoa que conjuga o verbo, tá bom? Ou seja, se eu tenho, por exemplo, uma frase assim, o gato comeu a carne. O gato comeu a carne. A gente tem aí o verbo comer, né? Comeu no passado, pretérito. E a gente tem aqui o sujeito, que foi quem comeu. Quem foi que comeu a carne? O gato. O gato comeu a carne. Tá? Então, como tem aqui o gato é o sujeito. O gato é o nosso sujeito, tá bom? Bom, o gato comeu a carne. Aí a gente tem também o objeto. O que é o objeto, professor? Objeto, pessoal, é quem recebe a ação ou quem foi afetado pela ação. Como assim, professor? Quem recebe, quem foi afetado pela ação? É aquela pessoa, pessoal, que recebe, que vai ser afetada pela ação. Quando a gente tem um verbo, a gente tem quem conjuga, quem realiza a ação e a gente tem quem recebe a ação. Nesse caso aqui, o gato comeu a carne, quem conjuga o verbo, quem realiza a ação é o gato. Tá? Quem recebe a ação, ou seja, quem foi afetado pela ação foi a carne. Então, o gato comeu a carne. Então, sujeito é o gato, sujeito, e objeto é a carne. Tá? O gato comeu a carne. Então, sujeito, gato, objeto, a carne. Pessoal, lembrando que objeto é só o nome que a gente dá. Mas, para ser objeto, não precisa ser necessariamente um objeto, tá, gente? Não precisa, beleza? Pode ser qualquer coisa, até mesmo uma pessoa. Por exemplo, se a gente fala assim, por exemplo, Maria beijou Pedro. Pronto, Maria beijou Pedro. A gente tem aqui sujeito. Quem foi que beijou? Quem foi que realizou o ato de beijar? Maria. Então, Maria, sujeito. Ela fez o quê? Beijou, né? Beijou é a ação. Quem foi que ela beijou? Pedro. Ou seja, quem foi beijado, quem foi afetado pela ação de beijar? Pedro. Então, Pedro é o objeto. Tá bom? Então, a gente tem aqui sujeito, que é Maria. Deixa eu colocar aqui. Sujeito Maria, e a gente tem aqui o objeto que é Pedro. Vejam que Pedro não é um objeto, ele é uma pessoa, mas na nossa classificação sintática, a gente chama ele de objeto, tá bom? Então, Maria beijou Pedro. Então, a gente tem aí o sujeito que é Maria e o objeto que é Pedro. Como vocês podem ver, eles estão aí na função de sujeito e na função de objeto. Tá? Maria beijou Pedro. Perfeito. Então, sujeito e objeto. Tá? Muito bem. Vou ver aqui agora. Pronto. Sujeito quem realiza, sujeito quem e objeto quem recebe. Professor, mas o que isso tem a ver com o que a gente está estudando sobre os pronomes oblíquos? É aí que vocês vão entender.
Os pronomes pessoais retos, pessoal. Pronomes pessoais retos são esses aqui, ó. Pronomes pessoais retos, esses aqui, a gente vai usar na função de sujeito. Ou seja, quando eles estiverem desempenhando a função de um sujeito, vocês vão usar esses aqui, tá? Pronomes oblíquos. Pronomes oblíquos, vocês vão usar na função de objeto, esses daqui, ó. Pronomes oblíquos. Eu vou explicar para vocês a diferença entre esse, que é átono, e esse, que é o tônico. Tá bom? Esses daqui vocês vão usar na função de objeto. Tá bom? Quando vocês quiserem usar um pronome, eu, tu, ele, ela, na função de objeto. Por exemplo, deixa eu mostrar para vocês aqui no nosso quadro. Vamos lá. Tem aqui, por exemplo, pronto, Maria beijou Pedro. A gente pode dizer aqui, ela beijou ele. Ela beijou ele. Essa frase aí, pessoal, essa oração, ela está correta? O que é que vocês acham? Vou deixar vocês refletirem aí. Ela está correta ou não? E a resposta, pessoal, é não. Não está correta. Por que essa frase aí ela não está correta? Ela não está correta, pessoal. Por quê? Aqui a gente usou ela, tá? Aqui está correto. Ela, função de sujeito. Só que aqui ele, que no caso se refere a Pedro, está sendo usado na função de objeto. Está na função de objeto. Como está na função de objeto, pessoal, a gente não pode usar um pronome pessoal reto. Como a gente pode ver aqui, ó, na nossa tela, pronome pessoal reto aqui, ó. Deixa eu ver. Ó, ele e ela. Isso aqui seria se fosse na função de sujeito. Significa que eu só poderia usar essa forma aqui se ele estivesse aqui, ó, na função de sujeito aqui, ó. Como ele está na função de objeto, eu vou ter que usar o pronome oblíquo, tá bom? Que no caso seria esses aqui, ó. Ó, pronomes oblíquos, ó. A gente tem ele, a gente usa o. É a palavra o, a letra O. Tá? Então, eu teria que usar essa forma aqui, porque ele está na função de objeto, tá bom? Então, ó, o certo seria ela beijou, ou então ela o beijou, tá? E esse o aqui se refere a ele, objeto, tá vendo? Então, essa seria a forma correta, beleza? Essa seria aí a forma correta se eu quisesse, acho que eu consigo ajustar aqui. Não, só assim, né? Ó, essa seria a forma correta. Ela o beijou, porque nesse caso aqui o U está cumprindo a função de objeto e não de sujeito. Portanto, eu tenho que usar a forma objetiva e não a forma subjetiva, tá bom? Então, aqui é sujeito e aqui é o objeto. É por isso que é errado quando você fala, por exemplo, eu amo você. Qual é o erro aí? Novamente, reflitam e vejam qual é o erro nessa frase aí.
Bom, onde é que está o erro aí, pessoal? O erro nessa frase aí, gente, eu amo você, é o seguinte, só um minutinho, pessoal. Pronto, pessoal. Como eu estava falando para vocês, então, a gente tem aqui, cadê? Ela o beijou. Então, eu amo você, perdão. Está errado, pessoal, eu amo você, porque aqui a gente está usando você na forma de objeto, na função de objeto, porém está na forma de sujeito. Esse você aqui, pela posição que ele está cumprindo a função de quê? De sujeito de objeto. De objeto. Então, ele tem que vir na forma objetiva. A gente recorre à nossa lista lá, vamos para a nossa lista. A nossa lista aqui, a gente tem, ó, como a gente pode ver aí, a forma reto é tu, né, o você, e como seria a forma oblíqua? Seria ti. Então, o certo seria esse aqui, ti. Deixa eu tirar isso aqui, limpar aqui. Então, aqui, ó, o certo seria eu te amo, tá? Oi, só um minuto. Pronto, eu te amo, certo? Seria esse. Ou então, eu amo-te. Essa forma também é correta. Eu amo-te. Beleza? Então, como vocês podem ver, dependendo da posição gramatical, posição sintática que ele estiver exercendo, eu vou precisar utilizar ou pronome reto ou pronome oblíquo. Vai depender da função que ele estiver exercendo. Tá certo, pessoal? Tudo isso vai depender da sua função. Nesse caso aqui, a gente tem a função de quê? De objeto. Nesse caso aqui, a gente tem a função de quê? De sujeito. Então, função de sujeito, eu uso a forma subjetiva, função de objeto, eu uso a forma objetiva. Certo? Conseguiu entender? Então, essa é a diferença entre os pronomes retos e os pronomes oblíquos. Vocês vão utilizar pronomes oblíquos. E como vocês podem ver aqui na nossa tela, no nosso quadro, no nosso livro aqui, nós temos um pronome oblíquo para cada pronome reto. Por exemplo, o pronome oblíquo de eu é me. O pronome oblíquo de tu é ti. O pronome oblíquo de ele é o. De ela é a. E a gente tem o lhe e o si, que eu vou explicar para vocês quando é que a gente vai utilizá-los. Tá bom? O pronome oblíquo de nós é nos. O pronome oblíquo de vós é vos. O pronome oblíquo de eles é os. De elas é as, e de lhe, né, é lhes, e de si continua si. Bom? Só um minutinho. Pronto. Então, pessoal, como vocês estão vendo, existe um pronome reto para cada pronome oblíquo, tá? E vice-versa. É só vocês vão precisar decorar as formas aí. Os pronomes retos vocês já sabem, né? Eu, ele, ela, nós, vos, vós, eles, elas, enfim. Isso aí vocês já sabem. Vocês vão precisar decorar agora as formas dos pronomes oblíquos, tá bom? Essas aí também eu acho que vocês conseguem decorar em um dia. São formas fáceis, tá vendo? Como vocês podem ver. Formas que vocês usam todos os dias. Tá bom, pessoal? Pronto. Então, esses são os pronomes pessoais oblíquos. Eu vou colocar uma anotaçãozinha agora. Vocês passam para o caderno de vocês para a gente poder encerrar aqui a nossa aula, tá bom? Muito bem. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu acredito que com essa explicação vocês conseguiram entender, tá? Vou colocar aqui a nossa explicação para anotação, tá?
Pronto, pessoal. Vou deixar que vocês copiem essa anotação, passem para o caderno de vocês, tá bom? Próxima aula vamos ter uma atividade aqui para finalizarmos esses pronomes oblíquos e iniciar aí outros tipos de pronomes, tá bom? Fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês no Class, tá bom, gente? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal. Copiem, não esqueçam, vou deixar um minuto aqui para vocês passarem para o caderno de vocês, tá bom? Tchau.